a Josué e anima-o, né? Quando Deus fala com o homem, ele se anima em prosseguir na sua vida. Mas quando Deus não fala com o homem ele perde toda a sua força, né? Nós só estamos de pé porque Deus fala conosco. Ele fala no Espírito. Então ele dá força para nós caminharmos. Bom, muitas vezes você, no seu trabalho, você desanima, você não quer ir mais. Mas de repente, no outro dia você acorda, o Espírito de Deus falou com você, te animou para você ir de novo. Em muitas situações da nossa vida, o casamento, ou vida financeira, é Deus que traz o ânimo para nós. É Deus que fala conosco no Espírito, né? Então, a mesma coisa foi com Josué. Diz assim, ó: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu primeiro a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Amém? Então, Deus deu tudo para nós. Naquela época Ele deu a terra para aquele povo que veio do Egito. Quem é esse povo que Deus deu a terra prometida para eles? Quem foi? É o povo que estava lá no Egito. Eles estavam no cativeiro. Lá eles trabalhavam a troco de comida e lugar para dormir. Eles dormiam em cima do sepulcro. Aonde eles dormiam era enterrado os mortos. Está entendendo? Então, esse povo tinha uma promessa para eles, que eles teriam que adorar a Deus no deserto. Eles teriam que andar pelo deserto para adorar a Deus. Então, Josué era servo de Moisés. Quem era Moisés? Moisés foi o legislador, o que libertou o povo da escravidão, libertou o povo da mão de Faraó. Amém? Então, chegou o dia que ele não tinha mais o Moisés morreu. E agora? O servidor de Moisés, que era Josué, imagina como ficou a situação daquele povo. Por que a Bíblia está falando para nós sobre isso? Porque às vezes amanhã você pode perder a sua mãe, perder o seu pai, você pode perder o seu irmão. Você tem que se animar. Você tem que levantar a sua cabeça. Porque a terra que Deus prometeu para você, você vai ter que conquistar ela, você vai ter que caminhar. Você vai ter que seguir nessa caminhada na terra para você alcançar lá. Se você não se animar, você não vai conseguir. E qual é essa terra prometida que nós temos enquanto nós estamos na terra? Nós temos que ter alegria, nós temos que ter a paz, nós temos que ter a luminosidade, ter a vida nessa terra. Mas porém, a terra prometida que Deus prometeu para nós é a salvação. Amém? Quando nós chegamos ao dia da nossa morte, nós nem vamos ver a morte, porque nós vamos ser transportados deste mundo para o outro. Esse corpo aqui, pecaminoso, fica aí, fica na terra aí, ó, vira pó. Mas aonde nós vamos chegar, nós temos que ter essa força.
Nós temos que ter essa firmeza, nós temos que ter essa fé no Senhor para nós chegar lá. Então, havia um monte, 3 milhões de pessoas ali, mais ou menos, né? 600 mil pessoas, mais ou menos, no deserto ali, fora crianças e mulheres, mais ou menos 3 milhões de pessoas. E Josué tinha que ser o líder daquele povo. Aí ele ficou desanimado. Não, peraí, Josué, por que você está desanimado? Você tem esse povo para se levar. Você era o servidor de Moisés, você era o auxiliar de Moisés, então você vai ter que levar esse povo. Você tem que estar animado. Josué podia pensar só nele? Não. Eu posso pensar só em mim? Não posso. Você não pode pensar só em você. Você tem seus filhos, você tem sua filha, você tem ele, vocês são casados. Então não é por causa de você que você tem que parar. Você tem que caminhar, porque tem muitas pessoas que dependem de você. Então se você for uma pessoa fraca, como você vai vencer a dificuldade na sua vida? Se você não tiver ânimo, como você vai vencer? Então por isso Deus, Ele fala conosco em espírito para nos animar, para nós caminharmos. Para nós não deixar com que as coisas se percam. Porque se você desanimar, você vai perder a sua salvação, você vai perder tudo aquilo que Deus prometeu dar para você na palavra. Você vai deixar que muitas pessoas percam, que está do seu lado, que confiavam, que via você, tinha inspiração em você, que você é uma pessoa boa, você é uma pessoa trabalhadora, mas de repente você desanimou, você desistiu de tudo. É isso que a palavra está dizendo para nós. Então, as pessoas são confusas. Eu fui numa casa um dia desse, e por causa da pessoa que é desanimada, da mãe, os filhos dela tudo perturbado, tudo doido, tudo perturbado. Não sei se você já foi numa casa assim, que é tudo perturbado, pessoal. Por quê? Por causa da criação. Porque os filhos não viram o ânimo naquele pai nem naquela mãe. Só viu perturbação, só viu briga, só viu desgraça, só viu confusão naquela casa. Então os filhos saem tudo doido. Um bebe, o outro fuma droga, o outro chora, o outro não dá certo o casamento, o outro não dá certo a vida financeira. Porque isso foi inspirado do pai. Então Deus falou para Josué assim, falou assim, ó. Olha o que diz aqui, ó. 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Você viu? Era um homem só, não era? Pois bem, você pode ser uma pessoa só na sua casa, mas se você for forte e corajoso, todo o seu povo, todos os seus entes queridos vão seguir adiante com você e você vai alcançar a terra prometida, né? Eu sou só, eu não tenho ninguém que, por exemplo, que me dê apoio, vamos dizer assim, que me dê apoio assim, que eu estou na obra de Deus, né? Eu não, eu estou seguindo só. Por exemplo, tem a pastora, mas o mundo espiritual é eu e Deus. Assim também é ela e Deus no mundo espiritual. Mas se nós for procurar alguém de fora para nos ajudar no mundo espiritual, não vai ter. Porque nós temos muitas pessoas que ligam para nós para pedir oração. Está entendendo? Até muito mais do que ela tem 10% do que eu tenho. Assim, de povo que liga para ela, porque ela trabalha, né? Eu toda hora tem gente ligando para mim de oração, ó, foi tá com isso, foi tá doente, meu filho morreu de acidente, a minha filha está desesperada, toda hora tem. Pode entrar no zap aqui, toda hora tem oração. Se eu fosse uma pessoa fraca, como eu ia orar para esse povo? Como Deus envia esse povo para mim? Como? Porque é Deus que envia. Né? Se você fosse uma pessoa fraca, você está trabalhando no seu serviço? Você não estava.
Se você fosse uma pessoa fraca, você estava trabalhando na loja lá? Você tem muita conta na loja? Você tem muita conta lá? Abusa? Se você for uma pessoa, meu Deus, não vou trabalhar amanhã não, porque o cara conhece a Deus. Nem trabalhar, porque... Não vou trabalhar amanhã não, porque o cara falou pra mim isso, falou aquilo outro. Tô triste, vou Já falaram tanta coisa pra mim que eu nem sei mais. Tô triste, vou chorar, não, e a cabeça e vai de novo. Já falaram tanta coisa pra mim que eu nem sei mais o que falaram. Dentro de um ouvido sai do outro. Porque eu tenho Deus. Eu tenho fé em Deus. Eu estou animado. Você vê fraqueza em mim? Olha pra minha cara. Olha a minha cara, gente. Nem com sono tá ainda. Nem com sono estou ainda. Eu tenho dó direito e não tem sono, né? Né? Às vezes a gente fica assim, porque às vezes a gente fica com muito sono, meio cansado, né? Ontem eu estava muito cansado. Tem a claridade também. Então, você não pode ser uma pessoa desanimada. Se você se apegar na fraqueza dos outros, você vai se perder. Até mesmo aqui na terra. Agora imagina a salvação. Imagina você e Deus. O peso da sua consciência que você vai ter. Deixou de confiar em Deus para confiar em homem. Deixou de confiar em Deus por causa da fraqueza que aconteceu com você, por causa da palavra que você ouviu. Porque o seu ente querido morreu. Porque o meu amigo morreu. Porque o meu tal morreu. Não. Nada disso. Você tem que caminhar. Ser forte e corajoso. Hein? Você acha que eu também sou humano, eu também tenho pessoas que eu amava, que morreu, amigos de infância, como se fosse irmão, mais do que irmão, morreu. A gente sente, vai se entregar, né, pastor? Então continua a vida continua. Porque eu e Deus, né, eu confio em Deus, então tem que continuar, eu tenho que estar animado, tem que estar para cima. Glória a Deus. Né? Diz assim, ó. Não somente ser forte e muito corajoso. É o quê? Muito o quê? Corajoso. Mas eu vou sair desse serviço, não vou arrumar outro. Esse serviço aqui, se eu perder ele, eu não vou arrumar outro serviço. Né? Se eu pedir para mandar embora, aí eu vou receber dinheiro, o dinheiro vai acabar, eu vou ficar com medo, vou ficar devendo. Não é isso? A pessoa pensa? Mas não vou conseguir amanhã, não vou conseguir outro. Vou falar que isso é verdade, viu? Eu já mudei 15 vezes, viu? Já mudei 15 vezes. Dentro de 10 anos, 15 vezes eu mudei. A última agora, eu estou aonde? Estou lá em Itu. Glória a Deus, aleluia. Está entendendo? E de lá não sei para onde eu vou. Glória a Deus. Porque eu sou forte e corajoso. Não tenho medo de enfrentar a batalha. Eu profetizei e Deus ouviu. Glória a Deus. Você está entendendo? Diz assim, Vamos ler aqui, Glória a Deus. Tão somente forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Glória a Deus. Faz o quê? Meditar dia. Meditar nele dia e noite. Não canse de falar da Bíblia, hein? Lê a Bíblia. Leia a Bíblia. Né? Você tem que ler a Bíblia e meditar nessa palavra dia e noite. Não vai ficar que nem maluco, que nem os caras que fazem teologia, aposta toda a fé, pastor fabricado, né? Nós estávamos com pastor fabricado aí, um dia desse, um amigo nosso aí, um pastor fabricado.
Para ele não existe mais, só existe aquilo ali. Só que ele aprendeu. Não. Todos os dias nós estamos aprendendo alguma coisa. Glória a Deus, aleluia. Não só que você aprendeu com os homens, que os homens te ensinou. Não. Nós vamos aprender no Espírito. Amém? Amém. Não é porque você vai lá na igreja e você escuta a palavra bonita do pastor que você já aprendeu. Não. Nós temos que viver dia após dia vivendo no Espírito. O Espírito de Deus vai nos ensinar todos os dias, vai nos dar força todos os dias para nós vencermos. Nós não podemos ser um crente fabricado. Um crente que já sei tudo, já sou professor de teologia. Na verdade você não sabe nada. Nem eu sei. Nós vamos aprender. Nós temos que fazer o quê? Meditar de dia e de noite. Glória a Deus, aleluia. Você viu? Ó, diz assim, ó. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Glória a Deus. Você viu? Quem é a pessoa bem sucedida, você sabe? A pessoa que é casada, a pessoa que tem seus filhos, a pessoa que tem sua casa, uma pessoa que já tem bens, né? tem um valor para a família dela. Não está falando de dinheiro não, viu gente? Tem paz. É dinheiro também. Tem paz. Não é dinheiro. Nós estamos falando de bens, pessoas bem-sucedidas, são pessoas que têm paz, pessoas que são felizes. Pessoa que não está preocupada com, eu preciso casar, eu sei a lei, a Bíblia toda, eu tenho um curso de teologia, mas eu não consigo casar. Você está entendendo? Então não vai te faltar nada. Você está entendendo? Não vai te faltar nada. A partir do momento que você for uma pessoa bem sucedida, não vai te faltar nada. Você precisou, está ali, ó. Deus está ali, ó. Ouviu a profecia, ouviu o seu pensamento, ouviu a palavra. Ouviu aquilo que você iria falar no seu pensamento, Deus vai e faz na sua vida. Vai satisfazer o desejo do seu coração. Você está entendendo? O desejo do seu coração será feito. Né? Então, o que nós pedimos para Deus como é que fala? Está escrito em João, fala, gente, eu esqueci a palavra para falar. Não precisa ficar preocupado. Meu Deus, eu preciso comprar uma casa, eu preciso comprar isso, comprar aquilo. Não precisa. Deus vai fazer tudo na sua vida. Amém? Você não precisa se preocupar com nada. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa bem-sucedida. Que eu tenho fé em Deus, Deus faz aquilo que eu penso, que eu profetizei, Deus faz na minha vida. Não estou preocupado com isso. Vai acabar o mundo, eu tenho que fazer isso aqui. Não preocupe com isso não, gente. Não preocupe com isso. Amanhã é outro dia. Né? Vou ver esse passarinho lá, na pé de casa, lá, passarinho correndo lá. Sabe que o passarinho está preocupado com comida? Deus já preparou a comida dele, passarinho. Se o passarinho Deus já preparou tudo para ele, imagina você. Você tem menos valor do que o passarinho? Você tem menos valor do que um mico leão dourado? Eu acho que não. Esses bichos que estão aí, tudo que está na terra é para nós. O mar é para nós. Nós podemos ir no mar, pode tomar banho. É para nós. Deus fez tudo isso aqui para nós. Ó. Tudo que está na terra é para o homem. Não foi feito o passarinho não foi o homem feito para o passarinho. Está entendendo? Cachorros, bichos, tudo foi feito para o homem que domina tudo. Está entendendo? Então, na Bíblia tem a separação dos bichos, não tem? Tem um bicho selvagem e tem um doméstico.